Efésios 2, versículo 4 em diante, diz assim: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são, aleluia, pela graça vocês são, pela graça vocês são, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma verdade, amém? Você deveria dizer amém. Deus nos ressuscitou. Por quê? Porque nós estávamos mortos em pecados e delitos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele. Amém, queridos? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Uau! Ele fez isso para mostrar para as gerações vindouras, aleluia, para mostrar, para demonstrar, para revelar o tipo de amor que Ele tem por mim e por você. Você acha que isso é pouco, irmão? Amém? Olha só, ele continua: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga: eu cheguei aqui, eu me esforcei, eu jejuei, eu consagrei, eu subi um monte, eu fiz, aconteci, construí igreja, liderei ministério, fui para o culto de terça-feira, de quinta-feira, de sexta-feira, eu cheguei aqui por isso. Não foi por isso, não é por isso. Você chegou, você vai estar lá, amém? Nós já estamos pela fé lá, mas um dia vamos estar lá pessoalmente, amém? Pessoalmente. E tudo isso por quê? Por causa da graça. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Uau! Deus te dá a oportunidade de praticar, de exercer, de fazer boas obras, mas porque você é salvo em Cristo Jesus. Amém? Podeis assentar, tome o seu lugar. Pai, muito obrigado por este tempo precioso, por este tempo de qualidade. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Muito obrigado, Pai, por este ajuntamento, Senhor amado, da fé. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos se esforçaram para estar aqui hoje, Pai, para adorar o Senhor. Aleluia, para adorar o Senhor. Eles vieram adorar o Senhor. Amém, amados? Glória a Jesus. Uau! Tem alguém que está conosco hoje pela primeira vez? Primeira vez que você está aqui? Tem? Tem lá, ó. Glória a Deus, que honra, meu querido. Que alegria. Eu queria que ele recebesse pelo menos uns 10 abraços, bem arrochados, assim, para ele não esquecer desse dia. Amém? É possível? Fica em pé aí, meu lindão. Uau! Amigo do João, deve ser amigo do João, né? Bonito daquele jeito, só pode ser amigo do João. Deus te abençoe, João. Muito bom, muito bom. Mas eu queria também, não posso deixar de anunciar aquelas 2 princesas ali, né? Olha só. 3 princesas. Olá, tem mais uma princesa. Vocês lembram dessa irmã, irmãos? Você lembra da irmã? Amém. Deus abençoe, viu? Que honra, que alegria ter vocês aqui conosco. Deus abençoe, viu? Loiane teve que mudar, né? Lá pro Cocalzinho. Aí tá congregando, irmãos. Congrega aqui, congrega online, né? Foi morar com a sua mamãe, com a Matilde, né? O Henrique, seu papai, com a sua família. E essa família é muito preciosa para mim, né?
Porque a Matilde, a mãe da Loiane, é filha do meu primeiro pastor. Aquele que me batizou nas águas, que me instruiu, que me ensinou. Né? Tive a honra, o privilégio de congregar com ele, de ser ovelha dele, do pastor Nicanor, por longos 15 anos, 15, 17 anos. Eu só conheço 2 igrejas. A igreja que eu... Ah, a princesa também veio, olha ali, ó. Mas eu vi você, lindona. Filha do Henrique, netinha. Como? Vi. Vai ter que vir outra vez para eu ver. Eu só tive o prazer de conhecer 2 igrejas. A que eu nasci, né? Igreja que eu nasci, Igreja Assembleia de Deus, que na Praça do Bicalho, converti, me batizei, me casei, apresentei meus filhos ao Senhor, né? Todos 3 lá, e congreguei 21 anos. 21 anos. O dia que completou 21 anos, e Deus é tão assim, marcante, Deus é tão top, maravilhoso, que Ele me fez lembrar justamente no dia que eu estava me despedindo da igreja, no altar, o pastor me deu a oportunidade de despedir da igreja, né, quando a gente estava mudando, saindo, para começar o ministério Verdade e Vida. Né? Então foi tudo conversado, fui ao ministério da igreja, com 2 meses antes, conversei com o pastor, falei, pastor, nós vamos mudar de igreja, eu não sei ainda para onde nós vamos, eu estou orando, e tudo indica que nós vamos começar o ministério, não era o que eu queria, eu não estava atrás de igreja, abrir igreja, pastorear a igreja, nunca foi o nosso desejo, sabe? Eu sempre amei, gostei de trabalhar, de servir, de estar atuando na igreja, sempre foi assim, desde o dia da minha conversão. Eu me converti num domingo, no outro domingo eu já estava no grupo de jovens, na outra semana eu já estava querendo aprender a tocar, e eu já fui aprender a tocar, 2 meses eu já me batizei, e eu já aprendi a tocar, e já entrei no grupo, e já fui tocar, sempre foi assim, tudo precoce, sabe? Né? Eu nem deu tempo de crescer, né? Deus já foi fazendo uns negócios assim com a gente. Mas para a gente sair, a gente sentou com o nosso pastor, conversamos. É claro que o pastor não queria que a gente saísse, né? Nenhum pastor quer, né? Que os irmãos saiam da igreja, de igreja. Mas ele nos abençoou e nós saímos, exatamente como eu ia dizer, quando eu estava me despedindo, o Espírito Santo me fez lembrar exatamente, na hora que eu estava me despedindo, de que naquele dia eu estava completando 21 anos de fé. Aquele dia, eu me converti no dia 14 de abril. E nós despedimos da igreja no dia 14 de abril de 2007. E começamos a Igreja Verdade e Vida no dia 21 de abril de 2007. Então eu fiquei sem igreja, quantos dias? Nenhum dia. De oração, uma semana de oração para inaugurar a igreja. Então eu não fiquei no vácuo. Nunca fiquei no vácuo. Nunca deixei de congregar. Nunca. Não é sobre isso que a gente vai falar, né? Vamos voltar para cá. Amém? É só uma... Salvos pela graça, nós somos salvos pela graça. Eu vi um post que o Jorge fez essa semana lá no grupo, vocês viram? Do John Bevere, falando da graça. E aquilo moveu meu coração para falar sobre isso também, né? Quem não viu, volte lá no grupo Membresia, tem lá um post lá, top demais, de John Bevere, muito forte. E a graça, amados, ela foi derramada, ela foi o meio pelo qual Deus usou para nos trazer para Ele a graça. Porque Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer. Não viu um justo sequer. E tinha pessoas boas, sim ou não? Sempre teve, em toda a história, em todo o tempo. Tem pessoas boas. Tem pessoas boas. Mas as boas obras, um coração bom, um coração generoso,
um coração que ajuda as pessoas, que dá esmola, ele não tem a capacidade de se salvar. Porque a salvação não é pelas obras. A salvação é única e exclusivamente pela graça, que é favor imerecido. É para pessoas que não mereciam. Para pessoas que não mereciam. E nós nos incluímos. Nós estávamos fazendo parte deste grupo que não merecia. E foi por isso que ele veio. Ele veio por nós. Amém? Ele veio por mim. Ele veio por mim. Aleluia. E ele me alcançou. Ele me alcançou. E essa graça, ela é tão poderosa que ela tem o poder de transformar pessoas. O apóstolo Paulo é quem mais fala sobre a graça. Em todas as suas cartas, ele escreveu muitas cartas, muitas instruções à igreja. E ele é um precursor daquele que fala muito da doutrina da graça. E se a gente não ter cuidado, como cristãos, a gente se apega em ativismo, fazendo coisas, fazendo obras, ações sociais, trabalhos, achando que isso vai te ajudar, que isso vai cooperar com a sua salvação. E isso não coopera com a salvação. Isso, na verdade, é uma atitude de quem tem a consciência e o entendimento de que é salvo e que foi alcançado pela graça. Então Paulo fala: vocês são salvos pela graça, e não pelas obras. E por que não pelas obras? Para que ninguém se glorie, para ninguém se vanglorie, achando, pensando que contribuiu, que fez alguma coisa. O autor do livro Maravilhosa Graça foi um dos primeiros livros que eu li, do Philip Yancey. Tem uma frase que ele diz: não há nada que você faça para que Deus te ame mais, e não há nada que você tenha feito que faça Deus te amar menos. E a gente faz coisa todos os dias, sim ou não? A gente erra todos os dias, a gente peca todos os dias, a gente falha todos os dias, por omissão, por ação. Mas eu concordo com Philip Yancey. Ele diz: não há nada que você tenha feito que faça Deus te amar menos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais você acha que Ele está longe de você, mais Ele está perto de você, mais Ele te atrai, mais Ele puxa você para Ele. Quanto mais você foge, mais Ele vai atrás de você. Sabia? Porque Ele te ama. Diga assim: Deus não me perde de vista. Diga: Deus não me perde de vista. Amém, queridos? E por quê? Por causa do seu amor. Por causa do seu amor. E esse evangelho, amado, poderoso, né? O apóstolo Paulo, ele é um tipo de pessoa que ele meio que não admite, sabe? Ele não consegue entender, ele não consegue conviver, assimilar alguém que tenha tido um encontro com Cristo e não viva debaixo dessa graça, e não viva a expressão deste amor, e não viva os resultados deste amor, os resultados da graça, sabe? Porque a graça, ela tem poder curadouro, ela nos cura. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E salvação, a salvação que Deus dispensou para nós, para a minha vida e para a tua vida, ela é completa. Diga: salvação é completa. O evangelho é poder de Deus para te curar. O evangelho é poder de Deus para curar toda e qualquer enfermidade. O evangelho é poder de Deus para libertar. Ele não é só poder para salvar. Essa graça, ela não apenas salva, mas essa graça, ela também cura. Essa graça, ela liberta. Essa graça, ela restaura. Aleluia. Essa graça, ela renova, ela anima. Aleluia. Ela nos dá força. Essa graça, a mesma graça, este poder de Deus, sabe? Então o apóstolo Paulo, ele fica assim meio que sem entender como que alguém teve um encontro com Cristo,
Você entende? E ainda vive a velha vida, a vida de mazelas, sabe? Para ele não consegue entender isso. É por isso que ele, escrevendo a sua carta, 2 Coríntios 5,17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, diga, nova criatura. Eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E por que Paulo escreve isso, amados? Porque isso é uma realidade na vida dele. Isso é uma realidade na vida dele. Quem era Paulo? Perseguidor da igreja, um algoz, um religioso. Ele mesmo diz: na minha juventude eu sobressaí a todos os jovens no conhecimento da lei. Ele estudou aos pés de Gamaliel, o melhor professor da época, a melhor faculdade da época. Ele conhecia a lei como ninguém. E tudo que ele fazia em perseguir a igreja, em prender cristãos, ele fazia com uma convicção de que ele estava fazendo o certo, por causa do zelo que ele tinha. Mas um dia ele tem um encontro com o Senhor. Ele diz: eu sou quem você persegue. Eu sou quem você persegue. Como assim, Senhor? Conjecturando: eu estou fazendo tudo pela igreja, pela lei. Você está me perseguindo. E ele diz: dura coisa é recalcitrar contra um aguilhão. Você sabe o que é um aguilhão? Um aguilhão é aquele ferrão que o vaqueiro, que o boiadeiro usa para tocar o boi em cima do carro de boi. Quando o boi está fraquejando, não está querendo andar, está fazendo corpo mole, ele é com aquele ferrão que tem uma ponta, uma lança na ponta daquele ferrão, de um pedaço de madeira. Ele futuca o boi, e o boi então reanima, dá uma animada, sabe? Recarrega a bateria, parece naquele momento. E ele tem que andar, ele tem que puxar o carro, ele tem que levar aquele peso, porque se ele não fizer, ele vai levar outra ferroada. E quando ele começa a fraquejar, ele toma uma outra ferroada. Deus fala assim: Paulo, dura coisa para você é bater de frente com o meu aguilhão. Amados, que coisa maravilhosa. Paulo levanta daquele estado, a Bíblia diz que ele levanta cego. Deus o direciona para onde ele ir, o local onde ele deveria ir, o que iria acontecer. O Espírito Santo seria batizado, e dali por diante um novo homem, um novo ser, um novo propósito. Esse homem, ele vai sofrer por causa do meu nome. Aquele que perseguia a igreja, que fazia pessoas chorar, sofrer, agora está sofrendo. Mas ele é diferente de mim e de você. Ele não reclama porque sofre, ele se alegra porque sofre. Ele diz: porque eu sofro pela causa de Cristo. Sabe? Eu sofro por um bem maior. O Evangelho tem o poder de te transformar de tal maneira que você para de ficar sofrendo por causa de coisas pequenas. Tirei um final de semana, uns 4 dias, né? E a esposa estava lá em Caldas Novas, descansando 3 dias, né? Quinta, sexta, sábado e domingo, amor. Conta domingo também. Mas 3 dias. E algumas coisinhas aconteciam, sabe? E vinha assim, sabe? Eu falei assim: amor, deixa eu falar uma coisa. Eu decidi, sabe, não me preocupar mais com coisa pequena. Eu decidi não me preocupar mais com coisa pequena. O que é grande na sua vida? Quem é grande na sua vida? O resto tudo é? O resto tudo é coisa pequena. Você está entendendo? Ele deve ser o seu foco, ele deve ser o seu alvo. É sobre ele que a gente deve pensar todos os dias. É para ele tudo que nós vamos fazer, quer comamos, quer bebamos, tudo deve ser para a glória
de Deus. A partir de agora, meu amado, se você está em Cristo, nova criatura, eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram, amém? Tristeza passou, mazela passou, tribulação passou, tempestade passou. Eu não concluía de domingo passado. Tempestade tem um tempo de duração. Fala para a pessoa do outro lado: tempestade tem um tempo de duração. Não é a vida toda. Ela se forma, vem, faz aquele bagunça, aquele barulho, aquele negócio, e ela passa. Depois da tempestade vem a bonança. Aleluia, aleluia. Nós somos nova criatura, nova criatura. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo, ele é esse homem, amados, que mostra com a sua própria vida os resultados da graça, o que a graça pode fazer com a gente. E é através da vida dele que ele mostra pra gente o poder que a graça tem. Amém? O poder que a graça tem. O que a graça pode fazer? Vamos lá. Ele experimentou o favor da graça, amados, na sua vida. Ele passou de perseguidor do evangelho a proclamador do evangelho. Como que ele aparece no cenário bíblico? Concordando com morte, concordando com destruição. Ele está lá concordando com a morte do jovem Estevão. O jovem Estevão que era cheio do Espírito Santo. Olha aí, cheio do Espírito Santo. Quando a igreja precisou de pessoas para cuidar, né, das viúvas, dos irmãos, e foram até Pedro falar: tem muita gente passando necessidade, com dificuldade, a gente precisa dar uma atenção. E ele falou assim: vamos levantar uns homens aí para cuidar dessa parte, e nós vamos dedicar a palavra. E diz a Bíblia que eles oraram e encontraram 7 homens, entre eles estava Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de ousadia, integridade. Pensa um homem bom, pensa um crente bom. Olha, irmão, foi o primeiro que morreu. Os bons morrem primeiro, viu? Cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Aleluia. Foi apedrejado. E enquanto ele é apedrejado, o que ele fazia? Tinha visão dos céus. Será que ele chorava? Chorava de alegria, amados, porque via a visão do céu. Visão do céu. Eis que vejo os céus abertos. Paulo é esse homem que estava lá consentindo com a morte dele. É esse homem que é impactado pela graça. É esse homem que é transformado. É esse homem que é renovado. Gálatas 1,14 diz: no judaísmo eu superava a maioria dos judeus e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Um homem com uma formação intelectual, teológica, invejável. Invejável. Mas porque ele teve o encontro com Cristo, porque ele teve o contato com a graça salvadora, ele diz: eu considero tudo isso como esterco para alcançar Cristo Jesus. Só que nenhuma semente brota, cresce e dá fruto se não tiver esterco, adubo. Todo o conhecimento dele, aquilo que ele tinha, que ele considerou desprezível, até aquilo era importante. Toda a sua vida era importante. E ele ensina para nós, amados, a abraçar essa graça. A graça tem um poder de transformar. Os irmãos começaram a dizer, Gálatas 1,23 diz: aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. A graça tem o poder de transformar o mais vil pecador em um homem santo,
uma mulher santa, um homem justo, uma mulher justa. A graça tem o poder de transformar um casamento que está pelo fio, que está acabando, que está diluindo. A graça tem o poder de transformar, de salvar uma amizade que está acabando por causa de uma palavra, por causa de uma discussão, de uma discordância. A graça tem um poder, amado, e nós temos essa graça. Amém? Você foi salvo pela graça. Você tem a graça de Deus sobre a sua vida, e você pode compartilhar a sua graça. É um novo tempo que nós vamos viver, é um novo momento que nós vamos viver. Nós vamos fluir na graça, nós vamos nadar na graça, nós vamos exalar a graça. Amém? Você vai demonstrar a graça. O que é graça? As pessoas vão ver, olhar em você, assim como agora olham para Paulo e diz: este que antes nos perseguia, agora anuncia a fé, agora fala da graça. Ele não fala mais de condenação. Antes ele condenava as pessoas, agora ele leva um antídoto. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É impossível, amado, ter um encontro genuíno com Cristo e não ser mudado de dentro para fora. É impossível ter um encontro com Cristo e não ser mudado de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Amém? Eu queria convidar aqui o louvor, nós já estamos terminando. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, elas tiveram mudanças extraordinárias. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus, a vida dela mudou. Mas não só a vida dela mudou, a vida da cidade mudou. Olha o poder da graça. Tem o poder de mudar a sua vida, de mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. O poder de mudar o ambiente que você convive, mora, vive. A mulher samaritana teve um encontro com essa graça. Ela não se conteve, ela anunciou. Zaqueu teve um encontro com a graça. Uau! A vida dele mudou. Zaqueu teve um encontro com a graça. O que ele fez? Mestre, se eu tiver defraudado alguém, eu quero retribuir 4 vezes mais. Quero devolver. E eu estou decidindo hoje também dar a metade dos meus bens. Ele já deu a metade dos bens. Se alguém ele tivesse defraudado, ele ia pagar 4 vezes mais. É isso que a graça faz, amados. Sabe por quê? Porque para Zaqueu não importava mais ter valores, ter dinheiro, ter posses, ter riquezas. Ele encontrou o autor da vida, o dono do ouro e da prata, o dono da alegria. Aleluia! Ele encontrou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a própria vida. Ele tinha dinheiro, tinha posse, tinha tudo, mas não tinha alegria. Ele tinha condições financeiras, mas não tinha liberdade. Não podia andar na cidade. Ele tinha muito poder, mas não podia nada. Mas agora tem um encontro com Cristo. Eu abro mão de tudo isso para ter o Senhor. Aleluia. Aleluia. Todos que encontraram Jesus tiveram as suas vidas mudadas. Bartimeu estava num caminho chorando, pedindo esmola, pedindo ajuda.
O dia que ele teve um encontro com Jesus, ele não só abriu os olhos, a sua vida foi mudada. Ele falou: mestre, te seguirei por onde quer que fores, por onde andares. E diz a Bíblia que ele seguiu Jesus caminho afora. Essa cidade não é mais importante, nada aqui é mais importante para mim. Eu encontrei o Senhor, eu encontrei a vida. Amado, se você tem Jesus, a gente tem tudo. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo, amado, que eu preciso, que você precisa. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Isso não é um jargão, não pode ser um jargão. Não pode ser uma falácia, sabe? Isso é uma verdade. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Não preciso de mais nada. Nós temos a paz, Shalom, completo, inteiro, sem nenhum quebrado, sem falta de nada. Ele é a nossa paz. Amém? E é assim que nós vamos celebrar. É assim que nós vamos participar da ceia do Senhor, com essa consciência que nós temos o Senhor, que nós temos Cristo Jesus, que Ele é o meu pastor, que nada vai me faltar, de nada eu terei falta. Ele me completa. Sou completo, amém? Uau, glória a Deus.